Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de bastante alegria de poder estar aqui reunido com os irmãos nesta noite. Motivo de bastante alegria mesmo, por estar retornando há pouco mais de 10 anos a esta cidade, para rever então aqui os meus primos, meus parentes, com fôlego de vida e com saúde, né? Sou grato a Deus por esta oportunidade que Ele me concede. Servimos ao Senhor Deus ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, a 2.300 km, irmãos. Estou bem distante de casa, mas o Senhor, Ele nos trouxe até aqui e nos deu este privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite. Estou de férias, pastor, queria somente ficar no meu cantinho ouvindo, mas o Senhor é bom. Abra as vossas Bíblias comigo, amada igreja, por gentileza, em Salmos de número 30. Salmos de número 30, por gentileza, abra vossas Bíblias comigo. O versículo 1 ao versículo 5. Salmos de número 30, verso 1 ao 5, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevastes, e não fizeste com que os inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti, e tu me curastes. Ó Senhor, tu levantaste a minha alma do túmulo, tu me mantiveste vivo, para que eu não descesse à cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança de sua santidade. Porque a sua raiva não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Meus queridos, amados irmãos que me ouvem nesta noite, estamos diante do livro de Salmos, a quem diga o inário do povo de Israel, a harpa cristã do povo hebreu. E estamos então diante de um louvor, em que o salmista Davi, ele vai louvar ao Senhor, ele vai compor esses salmos com um louvor de gratidão ao Senhor. Quando nós começamos a ver então os salmos de número 30, nos seus 12 versículos, nós observamos, igreja, que estamos diante de um salmo, diante de um louvor, em que o salmista está agradecendo a Deus, exaltando a Deus pela cura de uma enfermidade que outrora assolava a sua vida. Então, o salmista vai compor o salmo de número 30 em louvor à gratidão ao Senhor por ter dado saúde, por ter dado a cura. E eu quero então nesta noite meditar com os irmãos nestes salmos, haja visto que estamos em um momento tão difícil. Agora há pouco recebi a notícia ali pelo meu irmão que o meu pai testou positivo para o Covid-19, e isso tem se tornado comum para os nossos dias, né? A gente, outrora, está tranquilo, de repente alguém da nossa família testa positivo para essa enfermidade. É algo que está em comum nos nossos dias, esta enfermidade e também esta gripe, né? O pastor aqui já nos antecedeu pedindo oração pelos irmãos. Isto é comum, isto está se tornando normal dos nossos dias. Mas nós estamos diante
de um louvor em que o salmista está agradecendo ao Senhor por ter dado fôlego de vida, por ter dado saúde. E eu e você também podemos adorar e exaltar ao Senhor nesta noite, porque Ele nos concede o privilégio de aqui estarmos reunidos para juntos nós louvarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Quem sabe às vezes você deixou algum dos seus parentes, algum dos seus entes queridos enfermo, hospitalizado. Mas ao decorrer deste texto nós vemos que o salmista vai clamar, o salmista vai interceder, vai pedir, e o Senhor então vai responder, o Senhor vai curar. Quem sabe você deixou ali na sua casa alguém doente, alguém enfermo, mas eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui e Ele é o mesmo, Ele opera, Ele cura, Ele transforma situações. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, o salmista então compõe este louvor e vai iniciar este hino, esta adoração. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me levantastes, porque tu me erguestes, e não deixastes que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. O salmista então ele vai falar: ó Senhor, eu te exalto porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor me socorreu. É interessante que o salmista ele vai exaltar aquele que é exaltado. Porque quando nós vemos em Isaías, no seu capítulo de número 6, no verso 1, o profeta Isaías ele vai olhar para um céus e vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime, um alto e elevado trono, porque o Senhor está acima, Ele está nos contemplando, e o salmista que ele exalta aquele que é exaltado, que ele está acima, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós estamos em um culto de ensino da palavra do Senhor, de um Senhor que é exaltado, que é elevado, que está acima, olhando para mim e para a sua vida. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe do que você precisa. Ele tem contemplado a sua dificuldade, contemplado a sua luta. Ele tem visto, Ele não te esqueceu. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe do que você mais precisa, do que mais você necessita. Ele está nos contemplando, Ele está aqui vendo a minha e a sua adoração. Comece então, meus irmãos, a entender que nós estamos diante de um Senhor que contempla, que olha, que está acima do que possamos imaginar. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevastes, porque o Senhor me socorreu, porque o Senhor me ergueu. Eu estava na beira da cama, da enfermidade, à beira da sepultura, mas o Senhor me ergueu. Será que este louvor aqui não se enquadra nas nossas vidas? Quantos livramentos, quantas vezes o Senhor nos levantou, nos ergueu, nos ajudou, e é por isso que nós estamos aqui. E esse salmo vai nos ensinar mais ainda no versículo 2, quando o salmista vai dizer: ó Senhor, meu Deus, eu clamei a Ti e Tu me curastes. Ó Senhor, a Ti clamei e o Senhor entrou em providência, me deu saúde, me deu vida. Quando nós olhamos para este versículo, principalmente quando o salmista diz: a Ti clamei e ao Senhor me curaste, e Tu me curastes. Eu clamei a Ti e Tu me curastes. O salmista então ele vai, diante desta enfermidade, diante daquela luta, diante daquela dificuldade, ele vai então reagir. Nós precisamos, irmãos, igreja do Senhor, diante das situações que adversas que batem na nossa porta, reagir, pedindo socorro, clamando ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que responde.
Eu costumo dizer sempre: o nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que muitas das vezes o povo de Israel vai clamar e o Senhor vai entrar em providência, o Senhor vai responder. Êxodo, capítulo de número 2, o verso 23 e 24. O povo está escravo no Egito. Estão oprimidos. Estão na servidão. E eles vão clamar ao Senhor Deus. E o Senhor Deus vai ouvir. Vai lembrar da aliança que ele fez com Abraão. E ele vai levantar Moisés como um libertador, porque o nosso Deus é um Deus que responde àqueles que o clamam. Juízes 6, no versículo 7. Agora, Israel é uma nação, mas eles vão se afastar do Senhor Deus. Eles vão se afastar do Senhor, a ponto de cada um fazer o que bem queria, do que bem entendia. A Bíblia Sagrada vai dizer. Eles estão num cenário crítico, caótico. Eles plantam, mas não colhem. Porque quando chega a época de colher, então vêm os midianitas e saqueiam a cidade. Mas no versículo de número 7, o povo vai clamar ao Senhor. Eles estão apavorados. A crise é financeira, emocional e espiritual. Todos os tipos de crise aquele povo estava vivendo. Mas por um momento eles vão reagir. Eles vão clamar ao Senhor. E o Senhor, no versículo 11 e 12, o anjo do Senhor desce e vai ver que dali um encontro então com Gideão. E vai levantar Gideão como um libertador. Porque o nosso Deus é um Deus que responde. É um Deus de resposta. Quem sabe você tem clamado, você tem pedido e achando que não tem mais jeito, que o Senhor não tem te ouvido, que o Senhor não tem visto o teu sofrimento. Mas eu quero te dizer, através da palavra do Senhor, Ele não mudou. E Ele vai responder, Ele vai entrar na sua causa, Ele vai entrar e mudar a sua situação. Porque o nosso Senhor é um Deus que responde. Continue clamando, continue buscando, igreja, que o Senhor Jesus Cristo há de entrar em providência na sua luta, na sua dificuldade. E não para por aí, porque em Isaías 59, no versículo 1, o Senhor diz: os meus braços não estão encolhidos, e os meus ouvidos não estão tampados, para que eu não possa ouvir. O Senhor, Ele está com os ouvidos atentos para a igreja dEle. Para você, meu querido irmão. Você, quem sabe, tem pensado, tem se perguntado, e você, às vezes de você clamar, você tem feito o oposto, você tem feito murmurações, você tem murmurado. Mas continue perseverando, clamando ao Senhor. Mas a dificuldade está grande, a luta é grande. Reaja, clame ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. O Senhor te trouxe aqui para fazer você entender, para te responder. Você não queria uma resposta de Deus? E Ele está dizendo: clame, porque eu sou um Senhor que respondo. O nosso Deus é um Deus de resposta. Jeremias capítulo de número 33, no verso 3.
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quer um versículo mais amplo para dizer que o nosso Deus é um Deus de resposta do que esse? É que às vezes eu e você, falhos, fracos, nós tememos, duvidamos, esquecemos que o Deus, Ele está nos contemplando, nos olhando. Ele tem um poder sobrenatural de fazer ainda mais aquilo que nós pensamos. E a dificuldade vem, e às vezes a gente fica com medo e começa então a reclamar, a murmurar. Mas nosso Deus é um Deus que responde. Que possamos então não temer, mas clamar e confiar. Salmos vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se não me foge da memória, Salmo 35, versículo 7. É que muitas das vezes nós não entregamos, não confiamos, não depositamos os nossos caminhos, a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí quando a dificuldade vem, quando a luta vem, nós achamos que podemos, com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento, fazer algo. E só quando está tudo errado, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos por socorro. Nós invertemos a ordem, que é primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É primeiro chegar diante do Senhor com clamor, com oração, entregar a Ele as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos. Que Ele prontamente vai nos responder, porque Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus de resposta. Mas nós às vezes invertemos o curso das coisas e passamos por situações adversas. E ainda que quando estamos perecendo, pela bondade e a misericórdia do Senhor, nós clamamos a Ele e Ele nos responde. Aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam numa desolação total, a crise era total. Em Juízes 6, vai dizer que o povo morava nas cavernas. A crise emocional, porque plantava e não colhia. A nossa região lá é uma região de muita lavoura. E imagina a nação de Israel plantando, aguardando o tempo de colher. E quando chegasse a época, a estação da colheita, viesse os adversários, os midianitas. Como que era sofrido, como que era difícil a situação que eles estavam passando. E o culpado eram eles mesmos, porque eles tinham afastado do Senhor, eles não estavam buscando ao Senhor. Mas eles vão clamar, e por misericórdia e bondade do Senhor, o Deus de resposta vai entrar em providência e vai levantar Gideão. O Senhor, Ele sempre vai responder às nossas orações, sempre vai responder o nosso clamor, que possamos clamar ao Senhor, igreja, que o Senhor entre em providência. Ó Senhor meu Deus, eu clamei a Ti e Tu me curastes. Independente da situação que você está passando, clame ao Senhor, que o Senhor prontamente irá te responder. No versículo de número 3, o salmista vai dizer: ó Senhor, Tu me levantaste minha alma do túmulo, Tu me mantivestes vivo, para que eu não descesse a cova.
O salmista, então, ele vai dizer que o Senhor vai levantar a sua alma do túmulo. Há quem diga aqui que ele vai usar o sentido figurado, porque ele estava à beira da enfermidade, ele não teria morrido. Mas ele vai, como um poeta, um bom poeta que foi, ele vai então assimilar que ele já estava com a sua alma no túmulo, e o Senhor, com a sua misericórdia, vai o levantar, vai o socorrer, vai responder o seu clamor. O Senhor me mantivestes vivo, para que eu não descesse a cova. No livro de Lamentações, no capítulo de número 3, no verso 22 e 23 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor é o fator primário de nós estarmos reunidos aqui nesta noite. Não é porque somos bons, melhores do que ninguém, mas é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. Elas se renovam a cada manhã. É por isso que eu e você estamos aqui. E o salmista está dizendo: ó Senhor, tu me mantivestes vivo, tu me poupastes de descer à sepultura. É a misericórdia do Senhor. Quantas pessoas hoje queriam estar aqui, mas a enfermidade não deixou? Quantas pessoas desceram à sepultura? E nós estamos aqui. É a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor. E nós estamos diante de um louvor de gratidão. É mais um motivo para mim e para você louvar, adorar e agradecer a esse Senhor, a esse Deus que nos deu o fôlego de vida, nos deu saúde para trabalhar, para levantar, para nós anoitecermos aqui, neste ambiente, neste santuário. E louvado seja Deus pelas nossas vidas, porque escolhemos estar aqui como um ato de gratidão a Ele. A primeira parte do versículo 5 vai dizer: porque a sua raiva não dura mais que um momento, e em seu favor está a vida. Não é mérito meu, não é mérito seu estar com fôlego de vida hoje, estar com saúde. É um favor do nosso Deus, é um favor do Senhor. E o salmista no versículo 5 vai dizer: em seu favor está a vida. E a maior parte que me toca neste versículo é que em seu favor, no favor do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário, nos deu a vida eterna. Em seu favor está a vida. O salmista está agradecendo a Ele pela vida, mas nós estamos aqui com direito de vida eterna, porque foi o favor de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, porque nós estávamos perdidos, condenados. Romanos vai dizer: porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ninguém teria direito. Todos nós estávamos destituídos. Mas Jesus Cristo veio, padeceu, morreu no Calvário. E nesta morte está o favor da vida eterna, para mim e para você. E é por isso que estamos aqui, reunidos. Em seu favor está a vida. Jesus Cristo nos deu a vida eterna, o direito de vida eterna. A graça, favor imerecido.
Jesus Cristo vertendo ali naquele madeiro graça, favor imerecido. Eu e você não merecia, mas Ele pagou o preço. E para nós encerrarmos a última parte do versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Este versículo, principalmente esta última parte, é muito linda, porque quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, alguém chega para nós e fala: fique tranquilo, essa luta aí vai passar, o choro vai acabar, a alegria vem pela manhã. Mas quando nós começamos a olhar para este versículo, meditar na palavra do Senhor, e o salmista, ele vai colocar esta vírgula, isso vai me entristecer particularmente. Porque quando o salmista coloca esta vírgula, ele quebra o tempo cronológico. E aí a noite não é só uma noite. Mas quando eu começo a meditar e olhar para esta parte em que ele vai dizer: a tristeza, a luta, a dificuldade vai durar a noite, e não a chuva, a tempestade, ele vai se atribuir a tristeza, a luta, a dificuldade, exemplificando a noite, e a alegria, as bênçãos do Senhor, a resposta do seu clamor com o dia, e não com a calmaria. Eu entendo que é fiel para se cumprir, porque quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 8, no verso 22, Deus vai dizer: enquanto a terra durar, há tempo de semear, há tempo de colher, inverno e dia, ou melhor, inverno e verão, noite e dia não cessarão. Foi determinado pelo Senhor Deus, foi determinado por Deus. A noite, ela chega e tem um fim, e se inicia um novo dia, amanhã, o dia, o sol já vai raiando, um novo dia já vai se amanhecendo. Se o salmista colocasse a tristeza, vai durar uma chuva, uma tempestade, e a alegria vem como uma calmaria, como um tempo estiado, como um sol, quem sabe ele erraria facilmente, porque às vezes a chuva começa e para, de repente começa a chover de novo. E quantas das vezes nós vimos, à noite começa a chover e amanhece chovendo, até o outro dia. Mas à noite não, à noite ela começa, mas ela tem um fim, determinado pelo Senhor. A noite está determinada pelo Senhor, começa-se então um novo ciclo, um novo dia. Enquanto a terra durar, noite e dia não cessarão. E muitas das vezes, igreja, as nossas noites de tristeza, de luta, de dificuldade, não é só uma noite,
isso nos entristece, isso nos abala, isso às vezes faz nos querer desistir. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Quem sabe você está numa luta mais de ano, pedindo, clamando. A noite tem durado para você, quem sabe, dias e dias, meses e meses, semanas e semanas. Mas ela tem um ponto final, determinado pelo nosso Deus. Porque como a noite tem que um fim, e a bênção do Senhor, ela tem que chegar, ela vai chegar. A alegria de um novo dia, amanhã já vem raiando para você. E se ela não chegar, se a tristeza assolar, a dificuldade insistir, e muitas das vezes o nosso dia de partir, nós não conseguimos alcançar os nossos dias de luz, de bênçãos, de alegria nesta vida. Em Apocalipse 22, no verso 5, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: e ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre. Então, se eu e você, muitas das vezes não conseguir chegar nos dias de bênção, de alegria, de um novo dia raiar na nossa vida, naquele dia, a noite ela desaparecerá. Ali não haverá noite nem dia, mas o Senhor iluminará. Quem sabe você tem se perguntado: será que a dificuldade ela não tem fim na minha vida? Será que a luta que eu estou passando, o Senhor não tem contemplado, o Senhor não tem me visto? Eu quero te dizer, continue perseverando, clamando, que o nosso Deus é um Deus que está no alto e sublime trono, olhando para nós. Ele é um Deus que está com seus ouvidos inclinados para nós. O nosso Deus é um Deus de resposta. E a alegria do Senhor, o dia de bênção, a resposta do Senhor, ela vai chegar na sua vida. Descansa o teu coração, confie no Senhor Deus, que Ele responderá as vossas orações, e o novo dia, um dia de bênção, de paz, de alegria, chegará na sua casa, chegará na sua família. O Senhor nosso Deus, Ele tem novos dias de alegria, de bênçãos para a sua igreja. Eu quero desde já agradecer a vida aqui do meu primo Abacuque, sua esposa, minha prima Zaine, também ao pastor desta igreja, por estar nos confiando a esta oportunidade. E quero rogar aos irmãos que quando forem orar, orem por nós. Estamos ali, bem no interior do Mato Grosso, servimos ao Senhor ali na Igreja Assembleia de Deus como diácono, e há um pouco mais de 20 dias o Senhor nos entregou uma congregação em nossas mãos. Então nós somos carentes e necessitados de vossas orações.
Então, quando os irmãos forem orar, orem em nosso favor. Sou grato a Deus por estar aqui com esta oportunidade de poder estar aqui ministrando esta palavra. Que o Espírito Santo possa falar fortemente, com mais clareza aos nossos corações. Uma vez mais, pastor, obrigado pela confiança e que Deus em Cristo Jesus abençoe as obras de vossas mãos, viu? Amém.